Luxos TV. Hoje recebendo aqui o Raimundo Scaff, nosso convidado. O Raimundo que tem uma larga experiência na área da educação e que atualmente é candidato a vereador pelo PPS, Partido Progressista Socialista. Raimundo, seja muito bem-vindo e conta pra gente como é que começou essa sua história com a política. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Agradeço muito essa oportunidade de poder estar conversando com os seus ouvintes, né, e espectadores, porque para mim é uma honra enorme estar aqui. A minha história, a política, né, e a educação, elas andam, elas caminham, para mim, há 15 anos, muito próximas, porque trabalho numa instituição de ensino superior privada e que tem parceria com todos os projetos de governo, na esfera federal, estadual e municipal. E eu cuidei, né, e venho cuidando desde então dessas parcerias. E comecei a entender como funciona, né, e conhecer a educação de uma forma profunda, porque a educação tem várias facetas, sim, Alessandra. E você tem que aprofundar. E quanto você mais conhece, mais profundo fica teu entendimento. E isso veio aflorado, por quê? Porque a nossa instituição atende uma classe trabalhadora específica. Sim. E nós vemos a dificuldade e a luta com que eles têm para ascender ao ensino superior. Por quê? Porque entende que é uma chance, né, que eles têm para que eles possam melhorar a vida deles e melhorar a vida de quem do entorno deles. Uma oportunidade, claro, através da educação. E você só consegue essa transformação. Nós temos poucas oportunidades de transformar a nossa vida, né? Nós temos quando casamos, né? Nós temos ela quando nós ascendemos a educação transforma. Então são pouquíssimas. E assim, a educação ela é muito valorizada, né, hoje, porque sim, o mercado exige. O mercado exige, né, e as pessoas têm que estar preparadas, e quanto mais preparadas, maiores são as oportunidades, né? As exigências hoje para a qualificação são enormes. Os empregos existem. Só que as exigências são muito grandes. Sim. E se você não se qualificar, sim, não se preparar, você não consegue se colocar no mercado de trabalho. É verdade. Então as pessoas buscam hoje os bancos, né, das escolas, das faculdades, justamente por isso. Muitas vezes elas estão no mercado e o mercado joga, né, essas pessoas para as escolas e faculdades para que eles possam se capacitar, sim, e continuar onde eles estão. Sim, porque a gente sabe também que tem muitas vagas em aberto, porque não tem pessoas capacitadas para que possam ocupá-las. Você sintetizou numa frase muito bem a situação. Hoje a realidade é essa. E nós temos uma realidade que é muito cruel hoje para o jovem, né? Hoje o jovem ele vive sobre um jugo muito pesado. Olha, por que você não está trabalhando? Mas eu não tenho estudo. E por que você não estuda? Mas como é que eu vou estudar se eu não tenho um trabalho que pague meu estudo? Uhum. E a política, o que me levou para a política foi isso. Porque a política ela tem o poder de poder transformar, né, a vida de muitas pessoas, né? Então, um ato seu, um projeto seu, ele pode impactar milhares de pessoas. Sim. E esta foi, né, acho que a motivação, respondendo à tua pergunta, o que me motivou à política é isso. Sabendo que existem projetos bons, projetos concretos, e que eles podem ser aplicados, e que não são mirabolantes, e não são projetos eleitoreiros, né? Que você fala que, olha, eu vou criar uma fantasia enorme, que ela acaba, não, uhum, ela acaba não se realizando. Sim. Não são factíveis. É isso que me levou, né? Que me motivou, é poder você ajudar em larga escala. A política permite que você ajude pessoas em larga escala. Né? Aquela coisa de você tratar no varejo ou no atacado. Desde que você tenha a intenção de realmente ajudar. Sem dúvida. Né? Olha, nós estamos passando por um momento... Um momento, né, sem gêneros. Eu acho que bom que você apontou isso agora. Muito peculiar, né, no momento político no Brasil. Então, que a classe política ficou em xeque aí, algumas coisas foram desacreditadas, o povo, né? Então, como está tudo isso para você? Como que você vê esse nosso cenário atual? A transformação, ela vem muitas vezes através de dor, né? ou de um choque profundo, né? Eu acho que a população está em choque. Hoje há um olhar muito mais crítico em cima das instituições, né? Principalmente políticas,
por parte das pessoas, por parte da população, e que isso é fantástico que esteja acontecendo isso hoje. Porque as pessoas hoje estão realmente olhando quem é o candidato, qual é a proposta desse candidato, qual é o histórico, qual é a história regressa dele, o passado dele. Estão mais participativos. Mas sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa, assim, nós estamos vivendo uma eleição totalmente atípica de todas que já aconteceram. Uma eleição mais curta. Hoje o tempo de campanha de todos foi a metade exato do que acontecia antes. Eram 90 dias de campanha, hoje são 45 dias de campanha. Você tem uma campanha extremamente restritiva no que diz respeito à doação de campanhas. Então hoje, uma empresa não pode fazer uma doação para um candidato. Ou ele recebe do fundo partidário, ou ele recebe de pessoa física, restrito a 10% da renda bruta anual declarada. Que isso é muito bom. O que acontece? Em função de tantos escândalos, em função de tanta coisa que veio à tona, naturalmente, e acho louvável, eles mudaram as regras eleitorais. Só que foi uma mudança que eles tiveram que fazer muito rápido. Eu acho que ainda vão ter alguns ajustes, mas o princípio é muito bom. Né? A questão da ficha limpa, hoje, a quantidade de atestados que eu tive que entregar para poder ser candidato, pleitear, porque depois isto vai para o TRE para que ele aprove. Sim. Foi enorme. E eu fiz isso muito feliz, sabendo que bom, né? Que há um ótimo, critério né? hoje, né? Para que aconteça isso. E outra coisa, as pessoas hoje, elas querem sentir segurança no político. Mas o político também tem que dar essa segurança, ele tem que estar preparado para assumir o cargo. Né? Assim, não estou fazendo acepção a nada, e nem estou. Mas assim, é democrático, nós temos um processo democrático. Mas espera aí, eu estou pretendendo exercer um cargo público de alta responsabilidade e não só responsabilidade, como complexidade. Sim. Então, a pessoa tem que estar minimamente preparada para isso. Ela tem que ter um preparo. Se eu amanhã vou analisar uma lei, vou propor uma lei, um projeto, e a função do vereador também é acompanhar a execução dos gastos do prefeito, de que forma ele gasta, como ele aplica, entender a lei do orçamentária do município. Sim. Se você não tiver um mínimo de formação, como é que você vai fazer isso? Eu acho assim, hoje as pessoas deviam procurar entender também esse político, qual é o perfil dele. Sim, né? A história né? Dele, de onde ele vem. Dele. Sim, sim. Né? Qualquer candidato a um emprego, a gente olha o currículo histórico. Então, se ele tem formação, se ele tem experiência e também mínimo, né? Para que você possa exercer essa profissão. Se você vai amanhã assumir a direção ou vai assumir um cargo gerencial, eles exigem que você tenha formação específica, que você tenha habilidades específicas, talvez uma fluência numa língua, você poder dominar o que você está fazendo. Eu acho que isso é que falta. É a área de gestão. A área de gestão. Né? E que é necessário, como se fosse um RH. Justamente, é um grande RH. E sabe quem é o gestor do RH hoje? É o povo. Né? Ele tem um poder para votar fantástico. E se ele souber desse poder, se ele entender o poder que ele tem poder de transformar, ele tem poder de mudar. E é um voto. E as pessoas muitas vezes não dão valor ao voto dela. Pega um papel no chão, qualquer um, fala, eu vou votar nesse candidato porque eu gostei do número, gostei do jeito dele. Foi com a cara dele. Com a cara, achei engraçado, divertido. E não é divertido, porque depois ele vai ficar 4 anos, se ele é divertido, ele vai ficar 4 anos fazendo palhaçada. E legislando e fazendo coisas que não são importantes, de fato, né? Você precisa trabalhar para a população. E que vão impactar na vida de todo mundo. E que vai dizer respeito amanhã na tua mobilidade, né? Da forma como você se desloca, né? Num atendimento, um atendimento municipal, né? Em todos os níveis, não é só... A gente bate muito em escola, bate muito em hospitais, mas não é só isso. Não é só isso. Você tem o atendimento público em todos os níveis. Você quer fazer uma reforma na sua casa, é um calvário. Você quer fazer qualquer coisa de forma correta, lícita, você é estimulado a não fazer. Porque é tanta dificuldade que eles criam, que você acaba, né? Verdade, tanta burocracia, né? E você acaba se afastando, né? Você procura outros caminhos e outros meios. Então tem muita coisa que precisa ser mudada e tem muita coisa para ser feita.
Eu vou trabalhar prioritariamente para a educação. Tá, até por Porque conta da sua entendo- experiência toda que você teve nessa Sem área. dúvida. E a educação é a base de qualquer nação. Amanhã, para que a gente tenha profissionais qualificados, melhores, cidadão melhor. Né? São Paulo é uma cidade que é a locomotiva do Brasil, a cidade de São Paulo. E ela precisa ter moradores, munícipes qualificados, até porque existe uma expectativa. Nossa, hoje é uma cidade de serviços. São Paulo não tem mais esse viés industrial que tinha. Ela foi forjada dessa forma, mas hoje são serviços. Então você precisa de pessoas qualificadas, você precisa educar. Mas, Alessandra, você precisa educar da base. Sim. Hoje, a mãe coloca a criança numa creche e a criança é olhada, é cuidada, mas ela não é educada. Você precisa começar a educar na creche. Eu tenho uma filha de 4 anos. Minha filha sabe escrever o nome dela. Minha filha sabe entender as letras, lê os números. E uma criança que entra no Fundamental 1, quando ele entra, que era o primário, primeira série, Antigamente. ela chega na segunda, na terceira, na quarta, muitas vezes, não sabe ler, não sabe escrever. E se sabe ler, não sabe interpretar o que está lendo. É verdade. Nós temos hoje pessoas que concluíram o ensino médio que são analfabetos funcionais. Sim. Que é muito Tem triste. dificuldade Então, de interpretar. nós né, temos de que tratar a entender educação ideia. da base, para eles poderem chegar ao ensino superior Sim. entendendo. A evasão em todos os níveis é enorme. E hoje se tem estudos e trabalhos para que você possa mitigar essa evasão. Então você imagina que dos 100% que entram no ensino superior, 25% terminam só. 75% ficam no caminho. Nós temos hoje 11% da população em condições, né, que tem condições de ascender ao ensino superior, formadas, cursando. Nós temos 90% fora. E essas 90% entendem que precisam disso, mas eles não têm condições para isso. Por quê? A formação pública, né, as escolas municipais, elas não formam o aluno, não preparam ele para uma universidade pública, para uma federal, para uma USP. Ele não tem essa chance. Então, onde que ele vai ter chance? Nas particulares. Mas as particulares cobram mensalidade. E eles, muitas vezes, não têm como pagar isso. Agora, você, pela política, tem saídas para isso. Eu tenho um projeto, uma proposta, que, assim, a primeira coisa que eu vou fazer, caso seja eleito, é o ProUni municipal. Existe o ProUni federal. Sim. E que é muito simples, né? Você troca impostos. As instituições trocaram impostos federais por vagas. Por que você não faz a mesma coisa no município? Troca o ISS. Você não está pagando para a prefeitura o imposto? É imposto de educação. Deixe esse imposto de educação voltar para a educação. Você sabe o que representa isso, Alessandra? No primeiro ano, 250 mil vagas gratuitas. Nós temos 140 faculdades em São Paulo, instituições de ensino superior na cidade de São Paulo, atuando. A renúncia fiscal de 2%, que é o ISS, permite 250 mil vagas. É um número Assim, espetacular. Não, é um número que a educação permite, que a cidade de São Paulo, pelo tamanho dela, é a 4ª maior cidade do mundo. Puxa, ela permite isso. Por que a gente não pode fazer isso? Por que não pode promover essa oportunidade, oportunizar? Você imagina que nós vamos ter 250 mil pessoas, né, no ensino superior, impactando na vida da família todinha, que não muda só a tua. Sim. Você, quando forma uma pessoa, você transforma a vida dela e todas as pessoas que estão no entorno, que é o poder da educação. É verdade. Né? As pessoas muitas vezes ficam preocupadas com o celular último tipo, com o notebook último tipo, tênis último tipo. O ladrão leva, o celular fica antiquado, mas o conhecimento não está aqui. Então, Isso não é perdido. não, isso não tem como. Isso não, ninguém vai te levar, é teu. Só que a gente precisa oportunizar. Voltando naquela frase que eu falei, não estudo porque não trabalho, não trabalho porque não estudo, a gente precisa sair desse ciclo, né? ciclo, Quebrar esse quebrar ciclo. esse ciclo vicioso.
Paulo é uma cidade muito grande. É uma cidade que tem uma população grande, tem vários bairros. Cada bairro tem uma realidade. A realidade, por exemplo, do centro de São Paulo não é a mesma da periferia, não é a mesma de outros bairros. Enfim, como a administração, né, quem cuida das questões públicas pode lidar de uma maneira mais fácil com toda essa realidade, porque é muito diferente. Então, nós temos um prefeito, nós temos a Câmara, temos os vereadores, mas São Paulo tem diversas realidades. Como que a gente poderia fazer de uma forma, embora se tente, mas eu vejo que há uma dificuldade de atender cada região nas suas necessidades. Como que a gente poderia implementar isso ou fazer com que a coisa realmente fosse efetiva? Alessandra, São Paulo, ele tem em cada bairro, cada distrito, uma cidade. E com características, como você muito bem colocou, com particularidades e especificidades. A melhor forma de você controlar isso, e a melhor forma de você tratar isso, é você fazer algumas mudanças. Entre elas, uma dessas mudanças seria transformar o voto em voto distrital. Por quê? Porque cada candidato, ele conhece essas características, as necessidades, as especificidades da região, do distrito dele. E naturalmente, como você disse, o cinturão de São Paulo, ele tem um tipo de necessidade. Aí você vai para transporte, para saneamento, escolas, existe uma falta. Você vem mais para o centro, você já tem, isto já é mais bem atendido, sim, mas eles têm outras demandas. E você tem que tratar isso, né, de uma forma sistêmica. Como é sistêmica? A cidade é um todo, é um corpo, sim, você tem que tratar de tudo. Sim. E ninguém melhor que o candidato do distrito para poder sentir e ter essa sensibilidade da necessidade. Como seria isso, Raimundo? Assim, em termos práticos, como é um candidato distrital, uma eleição distrital? Como seria isso? Hoje, São Paulo é dividido em subprefeituras. Sim. Né? Então, se você imaginar que cada subprefeitura é um distrito, você pega hoje a quantidade de vereadores que estão na Câmara, são 55, você divide pelos distritos, e eu acho que uma divisão, você pode ter dois critérios de divisão, uma pela população, quantidade, sim, você distribui vagas pela quantidade, ou por distrito. Então, vamos lá, 20 distritos, 22 distritos, 55 candidatos, uma média de dois e pouco. Por cada distrito. E aí esse candidato, ele vai disputar a vaga naquele distrito. Ele vai conversar, e aí você volta, eu acho que para o formato mais lindo, né, e mais puro, que é você tratar o seu eleitor no olho, sim, aí você conversar com ele, né, que é o corpo a corpo. Eu acho que esta é a melhor forma de você, inclusive, poder falar dos seus projetos, né? Porque assim, o voto é uma coisa de confiança. Né? No momento que você vota em alguém que você conhece, obviamente, não que você pega o papel no chão, você está dando um voto, o termo voto de confiança vem daí. Olha, eu estou confiando no seu projeto, eu estou confiando na sua proposta, eu estou confiando que o que você está dizendo você vai fazer. E você sabe onde o cara mora, você sabe aonde o vereador mora, porque você é do bairro dele. Sim. Ele não pode, só se ele mudar de bairro, mas senão ele não pode. Eu acho que a melhor forma de administrar uma cidade como São Paulo, do tamanho de São Paulo, da quantidade de demandas e necessidades que uma cidade com hoje 12 milhões de habitantes, é muita coisa, você precisa assim de pessoas que conheçam. Vamos lá, vamos voltar para a iniciativa privada um pouquinho. Você, para vender qualquer coisa, se você não confiar primeiro, você não tem poder, força para vender. E se você não conhecer profundamente o seu produto. Sim. Se você não confia, se você não conhece, você não pode vender nada. Então, leva essa linha para lá. Se você não conhece onde você está pisando, se você não sabe das necessidades, não é isso? Como é que você vai poder ajudar alguém, auxiliar alguém? Eu vou tratar muitas vezes de demandas que são nas franjas de São Paulo, que assim, você sabe das necessidades. Tudo bem, educação é uma necessidade. Mas é diferente conhecer a realidade de perto, mas, né? Assim, a realidade é outra, é totalmente diferente. Sim. É muito interessante isso, porque aí teríamos pessoas que realmente estão comprometidas com a sua comunidade, né? São pessoas que sabem lá, que vivenciam o dia a dia. É uma proposta e uma estratégia, uma opção que nós temos que seria realmente muito mais efetiva de se tratar uma cidade como São Paulo. E uma outra coisa, Raimundo,
Eu tenho esse candidato, né, ou num voto distrital, quem sabe futuramente, mas tenho um candidato que apresentou determinadas propostas, por exemplo, no cargo que você está disputando, que é, né, candidato a vereador. Eu tenho um candidato, eu sei as propostas dele, eu acompanho, eu sou um eleitor, né, participativo, e depois esse candidato é eleito, e como é que a população pode ir lá cobrar desse candidato as propostas que ele fez durante a campanha, como que a população pode efetivamente acompanhar e exigir tudo que ele propôs que realmente seja feito. Porque muitas vezes o cidadão ele vota na proposta, né? Porque achou realmente a proposta importante, interessante, que aquilo vai trazer uma melhoria para a comunidade. E como que ele, depois que o candidato é eleito, parece que aí fica um vão aí no meio, né, um abismo, que o povo não consegue mais ter o contato mesmo, de falar, olha, você falou e prometeu isso e eu quero saber como está. Tem algum meio do cidadão realmente exigir isso? Sem dúvida. Hoje a transparência é muito cobrada por parte do eleitor para com os políticos. Então estão se criando mecanismos para isso. Então a própria Câmara dos Vereadores, você consegue acompanhar o dia a dia do seu candidato, né? Você consegue saber quais são os projetos que ele está colocando, quais são as propostas que ele está colocando de fato, né? para a votação. Hoje existem ONGs, né? ONGs, Transparência é uma delas, que ela acompanha, né? Essas questões todas. O que efetivamente você disse que vai fazer e o que você está fazendo. Né? Porque tem muitas vezes um abismo enorme. Né? Hoje vou fazer isso, vou fazer aquilo, e muitos, assim, de uma forma, por não saber, aí a gente volta naquela questão de estar preparado para o cargo. Ele, muitas vezes, ele promete coisas que não são nem atribuições do cargo dele, de fato, que são questões estaduais, que são questões municipais. Só que a pessoa que não conhece acredita. Mas quando você vai, você não pode fazer nada disso. E você cria factóides, né? Você cria mentira, porque você cria uma expectativa errada. E de fato, há uma tendência hoje de uma cobrança muito efetiva, de um acompanhamento muito próximo na lupa do que o candidato está fazendo, do que ele diz que vai fazer e que efetivamente está fazendo. Existe sim ONGs que cuidam de transparência, existe na própria Câmara. Você tem como acompanhar o seu candidato, o seu vereador. O que ele anda aprontando? Se efetivamente está fazendo, se ele atende a população. Porque tem candidato que, quando é eleito, ele se tranca nem atende mais, né? Você não consegue mais o acesso. Você só consegue acessar ele no ano que antecede a eleição. Aí, de repente, ele aparece. Né? Ele é que nem aquela bomba ninja. Você solta e o cara aparece. Apareceu. Sempre próximo de eleição. Que nem guarda noturno. Guarda noturno 3 dias antes de receber. 3 dias depois ele passa assobiando. Depois você não vê mais o guarda noturno. Ai, olha só. Gente, mas é muito sério isso. Primeiro, de nós, como eleitores, realmente participarmos mais. Eu acho que tudo isso também que aconteceu no Brasil e esse momento todo que nós estamos vivenciando foi também por conta de muitas coisas que nós deixamos, não participamos, não quisemos saber. Muita gente no dia das eleições só pensa em ou vai justificar o voto, ou então vai votar cedo, rapidinho, para ficar com o dia livre. A proposta não é essa. É que seja um dia que, e assim, teve muita luta para ter a democracia, né? Teve muita luta de muitas pessoas para que esse dia que a gente possa ir às urnas e escolher o seu candidato para que ele acontecesse. Então a gente tem que honrar isso. Às vezes é necessário voltar um pouquinho, se informar mais da história, mas realmente saber que é um momento muito importante. Então todo esse trauma, né, que nós estamos passando agora, ele não é em vão. Ele é realmente para que as pessoas levem um choque, né, e que se posicionem, comecem a participar mais. E a participação começa no seu bairro. Não precisa começar lá fora, no outro estado, no outro país. Começa dentro do seu bairro. Você com seus vizinhos, você na sua comunidade ali. Se você não faz pela sua rua, você não vai fazer depois pela cidade inteira, né? E essas reuniões, quando as pessoas se juntam, elas têm um poder de mudança enorme, porque elas são ouvidas. Hoje existem canais para que as pessoas possam ser ouvidas.
né? Ela tem como reclamar, Sim. de fato. Mas tem que Mas elas estar têm que se com movimentar. vontade, sim, E aí se mobilizar. Justamente, elas têm que entender que política não é uma coisa Gosto ou não gosto? para astronautas. A gente vivencia. É uma coisa que está muito distante da sua realidade, muito pelo contrário. Tá muito a próximo. política ela tem que fazer parte do dia a dia de todo cidadão. Exatamente. Porque ele precisa praticar, ele precisa exercer Exatamente. a cidadania dele. Né? E muito sangue correu para que você pudesse hoje votar, fazer um voto direto, ir na urna. Então devia ser um momento realmente de civismo da pessoa. Ele entender que é um momento importante para a vida dele, para a nação dele, para todas as pessoas que convivem com ele, que fazem parte desse ecossistema que ele vive. Verdade. É muito importante. Verdade. O voto tem um poder muito maior do que as pessoas podem imaginar. Verdade. Só que eles têm que fazer uso, consciência disso. Né? Sim. Eles têm que saber em quem estão votando. Sim. Né? E para que estão votando. Porque normalmente, e assim, geralmente, no dia de eleição é o dia que faz o dia mais bonito de sol. Aí a pessoa fica naquele dilema, vou para a praia ou vou votar? É verdade. Então, eu dou uma sugestão, levanta cedo, vota e vai para a praia. Volta consciente. E vai para o clube. Né? Acompanha antes o seu candidato, escolha o seu candidato com consciência, sabendo o que ele faz, o que ele deixou de fazer, qual é a vida dele. Quando nós vamos procurar um emprego, o entrevistador pergunta pra gente, não é? Onde você estudou, onde você não estudou, o que você fez, que experiência você tem. Então isso nós também temos que saber do candidato, porque ele vai estar lá nos representando. E é para realmente estar na administração, e a administração de uma cidade. Né? É muito maior do que uma empresa. Então, se as empresas têm essa exigência, por que nós não vamos ter? Né? Com o nosso dinheiro que nós pagamos imposto, se eu coloco alguém lá que eu não sei de onde ele veio, eu não sei o que está sendo feito com a minha contribuição. Então, nós também, como eleitores, temos que nos posicionar de uma outra forma. Quem sabe tudo isso que aconteceu na nossa política vem aí para trazer um pouquinho mais de reflexão, um pouquinho mais de consciência. Às vezes, momentos difíceis vêm para a gente aprender. Então, vamos tirar uma lição disso tudo e falar, nossa, o que eu estou fazendo com o meu voto e que posição, que postura eu tenho hoje na minha cidade, no meu país, o que eu faço? Né? Porque não adianta você fazer para o vizinho se na hora do seu voto você não estava lá, né? Não acompanhou, não sabe quem é, anulou o voto, enfim. Nós temos que participar realmente, né? E entender realmente isso que o Raimundo falou. A política é o nosso dia a dia. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, não gosto de política, mas a política existe. Existe, está no nosso dia a dia. O transporte, o ônibus, tudo é política, tudo faz parte, tudo passa pela política. Então, se a política é um sistema que pode melhorar isso, vamos aproveitar esse sistema e colocar pessoas lá que possam realmente pegar essa engrenagem e levar adiante de uma forma positiva e que traga muitos frutos. E hoje o momento é de renovação. Nós precisamos renovar. E renovar em todos os sentidos. Sim. Não que os que estejam aí e já fizeram a contribuição deles e foram extremamente úteis, né? Mas a pessoa ela não pode ficar, né, querer se manter num cargo por uma ponte que ela construiu há 20 anos atrás. Há uma necessidade de renovação. Nós precisamos mudar, nós precisamos experimentar o novo e dar oportunidade para o novo também. Sim, e temos novas demandas. Porque novas demandas e novas ideias e novas... Porque assim, o ser humano, ele tem uma capacidade de enxergar, visão fantástica. E muitas vezes nós temos momentos que a nossa visão está um pouco turva, a gente não consegue enxergar bem e outros estão enxergando melhor. Então, vamos dar essa oportunidade para quem está com uma visão, quem está com vontade, quem quer fazer, quem quer servir. Porque é um cargo que tem que servir. Se você entende que você está disposto a servir... A servir. Então, aí você pode pleitear isso. Servir, gente, não é ser servido. É servir. Servir. Né? Então é isso. Raimundo. Muito obrigado. Posso falar meu número? Pode, claro, por favor. Então, meu número é 23222. Fácil. Fácil. É um número muito fácil. Eu vou ficar muito honrado se tiver o voto, né, dos seus espectadores, né, de todas as pessoas que acompanham você, que acompanham
a Luxus, um trabalho belíssimo que vocês fazem, porque vocês mostram coisas que as pessoas muitas vezes não conseguem ter, mas conseguem imaginar que existem e que fazem parte da nossa vida. Sim, claro. Né? E é muito bonito o trabalho de vocês. Eu vi, inclusive, a revista que vocês fazem, a qualidade do material, a qualidade da revista. Parabéns pelo trabalho de vocês. E parabéns... Mas a ideia é levar informação, né? Aí um dia chegar, e parabéns por essa iniciativa de ouvir, né, candidatos a esse pleito, entender. E realmente saber de cada candidato, saber das pessoas quais são as propostas, o que elas têm para oferecer e assim, conhecer de uma forma mais tranquila, né? A gente quando pensa em político, pensa naquelas coisas, né? Aquela coisa muito de palanque, mas os políticos são pessoas como nós, também moram, também têm família e também querem que a cidade aconteça e que da melhor forma, né? Que as coisas realmente fluam. Eu tenho 3 filhas que moram na cidade de São Paulo. Então, eu estou trabalhando e vou trabalhar para que tenha uma cidade melhor, para que elas possam morar, para que os filhos dela também possam morar. Eu sou nascido aqui em São Paulo. Tenho amor pela cidade. Minhas filhas são todas nascidas aqui em São Paulo. E espero que meus netos nasçam aqui em São Paulo e cresçam aqui. Então, nós precisamos preparar uma cidade melhor para as próximas gerações. Você não pode pensar para você. Você tem que pensar para as próximas gerações, né? Este é o legado que uma pessoa pode deixar, né? Você fazer alguma coisa para melhorar a vida dos outros, né? E se alguém amanhã lembrar de você, vai lembrar porque, olha, ele fez alguma coisa boa por alguém. Até, senão, nossa vida aqui não tem sentido. Passa sem sentido nenhum. Renovação, com prioridade na educação, Raimundo Scaff, 23222. 23222, é fácil. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse papo, viu? Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Um abraço a todos.